Então, por exemplo, no capítulo 17, ali na página 632, ela começa a expor ali uma viagem de trem. E aí ela vai contando o que está se passando pela cabeça de cada um dos ocupantes das cabines desse trem. Saca, tem um lance até meio jogralzinho, assim, tipo, olha, quem vai ler é um semi-analfabeto. Então vamos colocar aqui de modo que fique tranquilo. E todas essas pessoas têm ideias coletivistas, né? Então, por exemplo, ela vai dizer o seguinte, ó. O homem da suíte A, vagão número 1, era um professor de sociologia que ensinava que a capacidade individual é irrelevante, que o esforço individual é fútil, que a consciência... Entendeu? E aí tem um monte de espantalho, né? Porque o socialismo não nega a individualidade, a capacidade, até porque nós temos diferenças entre nós, né? Vamos dizer assim, de vontades mesmo, sabe? Do que a gente quer aprender mais, do que a gente gosta mais. Então, alguns vão gostar mais de umas coisas e, portanto, vão aprender mais algumas coisas, outros gostam mais de outras coisas. E outra coisa que também é um mito que ela ajuda a reforçar no texto é o seguinte, que é, no socialismo todo mundo vai virar preguiçoso. Isso me incomoda porque parece assim, olha, no socialismo vai desaparecer a demanda, as pessoas vão precisar deixar de comer, não vão mais precisar de energia, não vão precisar mais construir coisas, porque elas precisam utilizar. Não, desaparece tudo isso. E todo mundo vai querer ficar dormindo na cama, no sofá, na rede, né? Ou saindo da cama para a rede, da rede para o sofá e por aí vai. Sabe? Então, assim, é como se não houvesse sistemas dentro de uma organização socialista de produção onde as pessoas tivessem que trabalhar. É um espantalho, até porque, para Marx, o trabalho é um elemento fundante. Né? A gente não precisa de relações capitalistas para sobreviver, agora a gente precisa de trabalho. Né? É isso, basicamente. A consciência individual é um luxo supérfluo, que não há mente, caráter ou realização individual, que tudo é realizado pela coletividade e que o importante são as massas, não os homens. E uma outra coisa que também é comum ao discurso liberal é sempre totalmente atravessado por um moralismo. É sempre. E é uma moral baseada na estrutura é, capitalista de produção. Veja, ela critica a moral cristã, né? Então, uma ateia militante. Mas isso também tem relação com o seu princípio filosófico baseado na defesa irrestrita do capitalismo. O cristianismo, né, ele sempre teve essa questão de defender uma moral é, caridosa. E isso fez com que ele crescesse justamente no momento de opressão de uma classe dominante, a fim de extrair mais da classe explorada, no escravismo romano. Então aquilo ganhou influência entre a população, porque dizia, olha, quem sabe vamos explorar um pouco menos, vamos tentar ser um pouquinho mais altruísta, né? E isso tá na moral católica. Então o bom cristão, ele é caridoso, ele tem compaixão. E isso pode ser confundido com ideais socialistas. Diz que, olha, quem sabe o capitalismo não precisa lucrar tanto, o capitalista não precisa ser tão explorador. Quem sabe a gente pode permitir a regulamentação de uma jornada de trabalho, dar direito a férias, a hora extra, a uma folga por semana. Então, a luta dela contra esse conjunto de princípios cristãos também se relaciona neste momento com sua defesa irrestrita do capitalismo. Homens. O homem da cabine 7, vagão número 2, era um jornalista que escrevia que era correto e moralmente justificável usar a coação por uma boa causa, que se via no direito de desencadear a força bruta sobre os outros, destruir vidas, sufocar ambições, estrangular desejos, violar convicções, prender, roubar, assassinar. Em nome... Isso também é comum, né? Tipo assim, é o PNA, né? É o Pacto de Não Agressão, né? O princípio de não agressão, né? É o PNA. Então assim, não, nós somos limpinhos e nós não podemos agredir fisicamente porque aí nós vamos perder a nossa moral. A única agressão que eles toleram é a agressão do capital. Sabe que eles defendem assim, não, é tudo uma relação livre entre empregados e empregadores. Saca? No sentido de que o empregador pode escolher entre trocentos empregados, enquanto que o empregado não tem mais do que um empregador para escolher. Então, é uma relação completamente desigual que faz com que aconteça
cotidianamente uma violência brutal do empregador sobre o empregado. Aí essa violência é tranquila, serena, não tem problema nenhum. Eu não posso tolerar que o empregado se revolte com a exploração e taque fogo no empregador. Aí não pode, aí vai contra o princípio da não agressão. Nome de tudo que se considerasse uma boa causa sempre entre aspas, que nem precisa ser uma ideia, já que nunca definira o que chamava de bom. Porém, apenas dizia que era guiado por um sentimento fora do controle do conhecimento, pois se achava a emoção superior ao conhecimento e se baseava apenas em suas boas intenções e na força das armas. Vou ler só mais alguns aqui para vocês, mas o capítulo vai... Entendeu? Reduzindo o socialismo a boas intenções. Tipicamente liberal. Pautar as nossas competições pela sua lente, porque todas as avaliações liberais partem de princípios morais, ao contrário das nossas, que partem de princípios reais. Nós não fizemos uma análise moral do capitalismo. O socialismo não é uma ideia que advoga uma superioridade moral. Quem faz isso é o capitalismo. Aliás, o texto inteiro da Ayn Rand é esse. Não, o que a gente está aqui avaliando não é uma concepção moral, é uma concepção econômica, de que, olha, é necessário que se explore a força de trabalho porque somente ela reproduz valor. E se o capitalismo apropria parte daquele valor produzido pela única força capaz de produzi-lo, você está expropriando esse valor de quem o detém. Então a questão não é moral, é uma questão de concepção de que esse sistema concentra a riqueza e essa concentração produz um conjunto de distorções políticas, sociais, econômicas. Então, crises, monopólios, a criminalidade como um geral. Então, veja, o problema que existe decorre dessa relação de trabalho baseada na propriedade privada e na exploração. Porque para nós socialistas, o capitalista ele não é mal por explorar. Ele explora pela necessidade que tem de organizar as relações de trabalho seguindo o princípio capitalista. O simples fato dele ser um capitalista faz dele um explorador. E se ele não quiser ser um explorador, ele não pode ser um capitalista. Então não é uma avaliação moral do capitalista. O que nós estamos avaliando aqui é o capitalismo enquanto modo de produção, que depende desse sistema de exploração e que disso concentra a riqueza e dessa concentração há um conjunto de distorções políticas que inviabilizam qualquer concepção de democracia de verdade. Então todos os problemas são decorrentes das organizações decorrentes do capitalismo.